Olá! Hoje a gente vai fundo num livro, assim, fascinante. Francisco de Assis, que foi psicografado pelo João Nunes Maia. É um olhar bem diferente, sabe? Surpreendente até, sobre uma figura que tanta gente acha que conhece bem. Com certeza. A base da nossa conversa hoje é essa obra, né? Que traz uma narrativa bem espiritualizada, muito centrada na ideia da reencarnação. Isso. A tese central, e é bem ousada, eu diria, é conectar o apóstolo João Evangelista diretamente a Francisco de Assis. Uma perspectiva muito particular mesmo. E a nossa ideia aqui é justamente essa, né? Explorar os pontos mais fortes, as ideias que mais chamam a atenção nesses trechos que a gente analisou. Exato. A gente quer oferecer uma imersão nessa interpretação, entender como ela se constrói e, claro, quem sabe despertar aquela vontade de ir atrás do livro completo. Vamos lá desvendar essa história. Vamos sim. Olha, a narrativa leva a gente primeiro para a ilha de Patmos, lá no exílio de João Evangelista, que o livro chama de um jeito carinhoso até de Pai João. Pai João, gostei. E ele não está isolado, não. Tem soldados romanos com ele, o que já cria uma dinâmica, assim, bem interessante logo de cara. Interessante e, pelo jeito, um palco para o extraordinário. O livro já começa mostrando essa interação dele com os soldados de um jeito bem marcante, né? Tem aquele episódio da água. Isso mesmo. No momento de necessidade, sabe? Um soldado com muita sede, João faz uma prece e, de forma descrita como milagrosa mesmo, água pura brota do solo rochoso. Nossa! E o detalhe curioso que a obra traz é que essa água não só mata a sede, mas também alimenta, como se fosse um bom repasto à romana, é o termo que usam. Isso já sinaliza forte a tônica do livro, né? Essa conexão constante entre o divino e o terreno. Realmente já estabelece um padrão de intervenção divina bem palpável, né? E tem mais, como a história dele pregando aos peixes, que é uma imagem clássica, mas também a sobrevivência ao óleo fervente, essa parte de arrepiar. Como é que o livro aborda isso? Essa passagem é bem vívida na obra. A sobrevivência ao azeite fervente é explicada como uma intervenção espiritual direta, uma proteção. O relato mediúnico descreve uma visão onde, tipo assim, dois espíritos vestiram uma roupa fluídica nele. A analogia usada é quase como uma roupa de astronauta espiritual, sabe? Um escudo de energia. Nossa, uma roupa fluídica! Ele sai ileso, o que choca os soldados. Choca tanto que eles pedem o batismo ali na hora. Essa imagem da roupa fluídica é muito poderosa. Mostra como o livro tenta dar uma explicação quase mecânica para o milagre, né? Reforçando essa interação direta entre os planos. Exatamente. Fica claro desde o início a proteção especial que a narrativa atribui a João. E aí vem a grande ponte que o livro constrói. Como ele liga João Evangelista, séculos depois, a Francisco de Assis. Aqui a gente entra no coração da proposta do livro, né? A narrativa descreve um planejamento que teria acontecido no plano espiritual. João Evangelista, como um líder espiritual, teria reunido um grupo bem grande, 201 espíritos, para uma missão específica aqui na Terra. O foco seria renúncia, humildade, amor radical. Uma missão para contrapor o quê, exatamente? Tinha um motivo específico? Sim, para contrapor um período que a obra descreve como de trevas espirituais na humanidade, associado, por exemplo, às cruzadas, à Inquisição, que marcariam os séculos seguintes, né? Era uma preparação para trazer mais luz, mais simplicidade evangélica. Entendi. E nesse planejamento todo, o próprio João teria decidido reencarnar. Como Francisco em Assis. Então, a vida de Francisco nessa visão não começa no nascimento, né? Começa muito antes, nesse planejamento espiritual coletivo. Isso mesmo. Isso muda bastante a perspectiva sobre ele. Não é só uma biografia, é quase uma saga espiritual com um propósito muito definido. Exatamente. Coloca a vida dele num contexto muito mais amplo, sabe? Conectando eventos históricos, figuras a essa dinâmica espiritual maior. É uma visão que transcende o indivíduo e o insere numa missão coletiva, planejada. Então, vamos aterrissar em Assis, séculos depois. O livro apresenta para a gente os pais de Francisco.
Pedro Bernardone, comerciante bem-sucedido, focado nos negócios, né? Bem materialista. Isso. E a mãe, Maria Picalini, a Pica, que é descrita como tendo uma sensibilidade espiritual maior. O nascimento de Francisco também é cercado desses elementos espirituais, segundo a obra, para a chegada de Francisco. Descreve a atuação de espíritos ligados a João Evangelista para preparar a Pica tanto física quanto espiritualmente. Ah, interessante. Isso incluiria, segundo o livro, adequar o que ele chama de sistema neuropsíquico dela, basicamente. A sintonia fina entre mente, corpo e espírito, para que ela pudesse gestar um espírito de hierarquia elevada, entende? Complexo. Fala-se de sonhos premonitórios, até da presença de anjos ajudando nesse processo todo. Uma preparação bem detalhada mesmo. E o momento do nascimento em si? Tem algum simbolismo particular na narrativa? Tem sim, e é bem forte. A Pica escolhe dar à luz na estrebaria da casa. Na estrebaria? Isso. Um ato que o livro claramente conecta ao nascimento de Jesus, reforçando essa ideia de uma missão espiritual grandiosa para a criança. A narrativa menciona até que ela teria ouvido cânticos celestiais durante o parto. Uau! E como é o Francisco jovem que o livro nos mostra? Ele já dava sinais dessa vocação diferente? Olha, a descrição é de um rapaz carismático, popular entre os amigos, líder natural, mas que demonstrava desde cedo um certo incômodo, sabe? Com a lógica puramente materialista e comercial do pai. Ah, o conflito já começando. Sim, esse contraste, esse conflito interno entre o mundo dos negócios de Pedro e a crescente compaixão e busca por algo mais profundo em Francisco, isso se torna um fio condutor importante na história. Imagino que o livro traga exemplos desse conflito, né? Pra gente visualizar melhor. Sim, tem cenas bem significativas. Uma delas é um diálogo de Francisco com um servo idoso, Basílio, que conta sobre as durezas e injustiças que sofreu na vida, incluindo castigos físicos brutais de antigos senhores. Nossa. Ouvir isso, segundo a obra, mexe muito com o jovem Francisco. Intensifica as dúvidas dele sobre a validade da riqueza, o modo como os mais pobres eram tratados. É como se a sensibilidade dele já estivesse sendo despertada para as dores do mundo, entende? Entendi. Ah, e tem também uma passagem interessante sobre uma promessa que o Pedro Bernardone teria feito, ligada a um sonho, de que se tivesse um filho homem, o chamaria Francisco. Esses questionamentos e essa sensibilidade vão crescendo até o ponto de ruptura, imagino. Ele chega a ir para a guerra contra a Perúzia, né? Uma experiência que geralmente marca muitas pessoas. Sim, ele vai para a guerra e acaba prisioneiro, junto com um amigo chamado Shaolin. A ópera descreve o Shaolin como alguém com uma memória, assim, extraordinária, capaz de decorar textos inteiros com uma leitura só. Impressionante. A prisão, para o Francisco, se torna um momento de profunda reflexão, uma virada de chave. O que acontece nesse período de cativeiro? Como isso transforma? Nas conversas com o Shaolin, Francisco começa a questionar a validade da guerra, a busca por glória mundana, e sente um chamado mais forte para seguir o Cristo de uma forma mais radical, mais autêntica. Ele adoece na prisão, a obra sugere tuberculose e é libertado por causa disso. É logo depois dessa experiência transformadora que ele teria ouvido a famosa voz, né, que o livro atribui a uma comunicação do plano espiritual, dizendo: Francisco, vai e repara a minha casa. E ele no início entende isso de forma bem literal, né, começando a restaurar a igrejinha de São Damião. Isso deve ter sido a gota d'água para o pai. Foi o estopim, com certeza. O livro descreve a fúria do Pedro Bernardone ao encontrar o filho pedindo esmolas e trabalhando como o pedreiro na igrejinha. Imagina a cena. Ele o arrasta para casa, tranca ele no porão. O confronto que vem depois é intenso. Francisco afirma a decisão dele, a liberdade espiritual, o compromisso com o evangelho. É a ruptura. É o momento em que ele renuncia publicamente à herança, aos meios materiais, à visão de mundo do pai, declarando que seus laços agora são com Deus, com a verdade, e são mais fortes que os laços de sangue. É a ruptura definitiva com o passado. Liberto dessas amarras, ele abraça a pobreza de forma radical e começa a atrair gente, né? Outros que se identificam com esse ideal. Como a ordem franciscana ganha forma e reconhecimento segundo essa narrativa? Ele e os primeiros companheiros, vivendo numa simplicidade extrema, decidem buscar a aprovação do Papa Inocêncio III, lá em Roma.
O encontro é narrado com bastante tensão. Imagino. O Papa devia achar aquilo uma loucura. Exato. O Papa e os cardeais ficam inicialmente desconfiados, até chocados, com a regra tão radical de pobreza que o Francisco propõe. Acho um ideal nobre, sim, mas completamente impraticável para a natureza humana. Mas algo acontece, né? Sim. A narrativa descreve que o Papa sente uma forte pressão espiritual, tipo uma intuição de que havia algo divino ali. O cardeal João de São Paulo, que o livro descreve como uma figura mais sensível espiritualmente, defende que deixem Francisco tentar. Ah, teve um apoio importante, então. Teve. O Papa então concede uma aprovação verbal, ainda meio hesitante, sabe? Reconhecendo a beleza do ideal, mas duvidando que fosse sustentável. Essa aprovação inicial, mesmo tímida, foi crucial para permitir que a fraternidade começasse a se organizar formalmente. E a partir desse momento, a ordem cresce e a fama de Francisco se espalha, muito por causa dos fenômenos extraordinários, dos milagres que o livro atribui a ele, certo? Sim, a obra detalha muitos desses eventos, sempre conectando eles à força espiritual de Cristo agindo através de Francisco. Temos, por exemplo, a cura da filha de um homem chamado José Maria, que sofria de uma doença de pele descrita como repulsiva. Nossa! A cura de Simeão, o chamado doido de Áquila, que o livro apresenta como um caso de libertação de obsessão espiritual, que veio junto com a cura de uma chaga física. E tem até a cura do próprio Papa Inocêncio III. Isso é surpreendente. E isso, o livro narra que o Papa, já no leito de morte, manda chamar Francisco, arrependido da desconfiança inicial, e acaba sendo curado pela intercessão dele. Incrível. Há também a cura de um pescador cego em Ostia e curas de leprosos, que a obra faz questão de conectar a curas semelhantes que teriam sido feitas por João Evangelista séculos antes, sabe? Reforçando essa identidade espiritual entre os dois. A ênfase é sempre que o poder não é de Francisco, mas da energia divina canalizada pelo amor e pela fé dele. Essa ideia da cura como manifestação do amor divino através dele é muito central, né? E a famosa história do lobo de Gúbio, como o livro apresenta, continua sendo essa lição de paz e compreensão. Sim, e é contada com detalhes. Francisco, segundo a narrativa, vai até o lobo, dialoga com ele numa comunicação que transcende a linguagem verbal, né? E entende que a agressividade vinha da fome. Fazia sentido. Ele então faz um pacto, propõe aos moradores de Gúbio que alimentem o lobo regularmente e o lobo, por sua vez, não atacaria mais. O acordo é selado e cumprido. É apresentado como um exemplo poderoso de como o amor e a compreensão podem harmonizar até a relação entre espécies. Lindo isso. Nesse ponto da narrativa também surge a figura de Clara de Assis, estabelecendo uma conexão espiritual muito profunda entre ela e Francisco. Esses episódios reforçam demais a imagem de Francisco como alguém conectado a toda a criação. Mas talvez o ápice dessa conexão espiritual, o momento mais emblemático, seja a experiência no Monte Alverne. Como o livro descreve esse evento? Sem dúvida, o Monte Alverne é apresentado como o clímax da jornada espiritual de Francisco nesta vida. Num momento de oração profunda, de isolamento, ele tem uma visão intensa de Cristo na forma de um serafim alado, uma imagem de puro amor e luz. Nossa Senhora! Nessa experiência mística, ele recebe os estigmas, as marcas da crucificação de Cristo no próprio corpo. O livro ressalta que isso era um desejo profundo de Francisco, uma forma de se identificar totalmente com o sofrimento redentor de Jesus. E alguém testemunhou isso? A visão, as marcas? Ou foi algo só dele? Sim, a narrativa menciona Frei Leão como testemunha ocular do fenômeno. Descreve inclusive uma transfiguração luminosa em Francisco no momento em que recebe as chagas. É retratado como um evento de extraordinária intensidade espiritual. Mesmo carregando essas chagas que deviam causar uma dor constante e outras doenças, como a cegueira que o afetou no fim da vida, ele não parou, né? O livro traz alguma reflexão sobre o papel do sofrimento na vida de alguém com uma missão como a dele? Traz sim. A obra aborda o que chama de importância da dor para espíritos missionários. A dor é vista não só como um possível resgate de débitos passados,
numa visão kármica, claro, Claro. mas também como um fator que ajuda a manter o espírito focado na missão. Um escudo contra as ilusões e distrações do mundo material, sabe? Funciona como um estímulo constante para a conexão espiritual. Interessante essa visão. Por isso, apesar de todas as debilidades físicas, a narrativa enfatiza que a lucidez, a alegria e o amor de Francisco permaneceram, assim, inabaláveis. E como são os últimos momentos dele, segundo essa visão do livro? Os últimos dias são descritos com muita serenidade. Ele expressa o desejo de voltar para Assis, para a terra dele. A morte é retratada não como um fim, de jeito nenhum, mas como uma passagem tranquila. Uma passagem. Um dos companheiros, Frei Rogério, teria tido a visão da alma dele sendo recebida por Cristo no plano espiritual, como que completando o ciclo daquela missão terrena específica. Fechando o ciclo que começou lá atrás no planejamento espiritual que você mencionou. E a conclusão do livro reforça qual ideia principal, então? A obra termina reafirmando sua tese central? Francisco de Assis como a reencarnação de João Evangelista. Ele teria cumprido, assim, a promessa simbólica de Jesus a João. Importa que fiques até que eu volte. Faz sentido essa ligação. O legado de Francisco é interpretado como a restauração do cristianismo primitivo, focado no amor radical, na humildade, na simplicidade, na renúncia aos bens materiais. Um contraste forte com a pompa e o poder que muitas vezes marcavam a igreja institucional da época, né? E assim, a gente percorreu os pontos altos destes trechos de Francisco de Assis por essa lente mediúnica do João Nunes Maia. Foi uma viagem intensa, né? Atravessando séculos, ligando o apóstolo do amor ao santo da humildade pela via da reencarnação. Uma proposta bem ousada, sem dúvida nenhuma. Vimos como a narrativa vai tecendo essa ligação através de eventos extraordinários, né? Desde Patmos até Assis. Encontramos diálogos profundos sobre fé, propósito, o eterno conflito entre matéria e espírito. Sim. E uma interpretação muito específica da missão franciscana, tudo amarrado pela doutrina espírita que o livro apresenta. O fio condutor é a constância desse propósito divino e a força transformadora de um amor vivido na sua forma mais radical. Fica muito claro que essa obra não é uma biografia comum, né? Ela mistura fatos históricos que a gente conhece com uma camada profunda de espiritualidade, fenômenos que a ciência tradicional não explica, e uma teologia baseada na reencarnação para recontar a história de Francisco. É uma leitura que, no mínimo, provoca e oferece um ângulo completamente diferente sobre essa figura tão querida e universal. Sem dúvida, e essa abordagem deixa a gente com uma reflexão interessante, não é? Como é que narrativas assim que pegam figuras e eventos históricos consagrados e os reinterpretam sob uma luz espiritual diferente aqui, a reencarnação, comunicação entre planos, como isso impacta a nossa própria forma de ver a fé, a história e até mesmo o potencial que a gente tem para transcender o comum. É algo que certamente convida a gente a pensar, a refletir